Senhor nosso Deus, nós te louvamos nesta noite, pela presença do teu Espírito nas nossas vidas, ó Pai, porque clamamos a ti, o único Deus verdadeiro, aquele que nos guia em toda a verdade. Abençoa cada pessoa que está aqui nesta noite e aqueles que estão ouvindo pela internet. Nós sabemos, ó Deus, que há um propósito, há algo reservado do trono de Deus para o coração, para o espírito, para a mente, para o corpo e para a alma dos teus filhos. Amém. Nós sabemos, ó Deus, que tu és um Deus sempre presente, um Deus fiel, que cumpre a tua palavra na hora e no momento certo. Nós te louvamos, ó Deus, porque certamente, nesta noite, mais uma vez, nós vamos glorificar o teu nome, por tudo que o Senhor há de falar. Obrigado porque a tua palavra viva há de ser manifestada mais uma vez. Obrigado a Deus porque nós entendemos que o teu Espírito, ele se move de uma maneira, às vezes, inusitada e diferente daquilo que nós estamos acostumados. Mas tu és um Deus tremendo, um Deus que não consulta ninguém para poder realizar os propósitos e aquilo que ele já determinou antes da fundação do mundo, para que nós andássemos nestas obras, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque certamente o Senhor é Deus único, único digno de louvor, digno de adoração. Ó Pai, vem nesta noite falar ao coração da tua igreja. Vem falar, vem profetizar, ó Deus, através da palavra escrita, através da palavra viva, porque as duas coisas são uma só. E nós sabemos, Senhor, que a cada dia, a cada momento, o Senhor tem algo novo para nós. Obrigado, ó Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor tem algo maravilhoso para todos nós. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Amém. Aleluia. Nós temos que remir o tempo, conforme eu tenho falado para vocês já nas últimas 3 segundas-feiras. Nós demos uma interrompida nos nossos estudos, já estamos fazendo vários estudos, alguns levam 2 anos, outros 1 ano, outros até mais, mas Deus, nessas 3 últimas segundas-feiras, tem nos dado mais uma vez a palavra profética e que tem vindo através de visões, de revelações, em momentos, como eu já disse para vocês, que a gente menos espera, o Senhor está realmente traçando normas, traçando direção. E eu sei que muitas pessoas que deveriam estar aqui, algumas estão no Brasil, outras estão realmente viajando, enfim. Mas nós temos recebido e-mails, informações dessas pessoas que têm ouvido através do US Stream. E já temos agora, eu sei que desculpem lá no Brasil, são 2 horas a mais. Então, caso você não aguentar até o fim, por causa do sono, então você pode clicar depois no Facebook ou também no mesmo site. Na semana passada, eu não sei até que ponto eu não ouvi a coisa, eu não sei se a palavra profética, porque nós terminamos a reunião em cima das palavras que Deus tinha me dado, das quais eu escrevi e coloquei conforme a gente sempre faz, para que fique registrado. E no final, quando nós terminamos, por uma inspiração, uma palavra rema no momento, Deus nos deu uma palavra para a nossa irmã Liliane, que está aqui conosco também essa noite. E no final, eu não sei se a parte que ela falou, eu posso comentar o que você disse, ou se você quiser comentar, né? Nós falamos, Deus, foi na hora, não foi nada planejado, eu não tinha absolutamente nada ligado, tanto que eu tive que... Por isso que é importante a gente ler a palavra, fica guardado, e o Espírito Santo traz a palavra viva. E nós falamos, Deus falou que ela seria uma profetisa como Débora, sentado à palmeira, profetizando para os filhos de Israel, porque era um momento que não havia
rei em Israel, então era um momento muito conturbado. Eu posso dizer que hoje nós vivemos também um momento muito difícil na igreja. Por um lado, e um momento muito glorioso, porque é um momento de transição, aonde o Espírito Santo está preparando pessoas que normalmente não teriam, vamos dizer assim, uma função no corpo de Cristo, membros conforme a palavra nós já temos visto. Mas Deus é um Deus de surpresas. E naquele momento eu disse que Deus iria dar uma palavra profética para ela e tal. E quando acabou isso, já não estávamos mais no ar, né? E a irmã Liliane, né, com a sua autorização, ela disse, olha, nas 2 últimas semanas, não foi isso? Esta foi a 3ª vez que alguma pessoa profetizava exatamente a mesma coisa. Pode falar. E aí, na mesma noite... Vem cá. Quer falar aqui? E depois na mesma noite... Vai na frente. Peraí, fala aqui. Vai na frente. Ô, Bruno, não sei se ela tá vendo aqui. Vai do lado do pastor. Não, e depois, interessante é que eu fiquei muito assim, ainda agitada no espírito, não consegui dormir cedo. É impossível, Fiquei naquela, né? fiquei naquela, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí, quando eu cheguei em casa, entrei na internet para mandar alguns e-mails e tal, e de repente, Deus falou no meu coração que uma pessoa ia entrar para falar comigo. E nessa mesma hora, uma pessoa entrou. Nossa, devia ser tarde já da noite, hein? Era 1 hora Tinha da que ser manhã. Deus mesmo. E aí a pessoa entrou e falou, oi, tudo bom? Eu falei, tudo bem. Aí a pessoa falou assim, hoje eu acordei de manhã pensando em Débora. Era alguém do Brasil? Então, Meu Deus. aí eu, Então, a 4ª como pessoa. assim? Aí ele falou assim, eu acordei pensando em Débora, passei o dia inteiro meditando e conversando com a minha esposa sobre você. Aí eu fui e contei da experiência que eu tive. Então, assim, uau. Puxa, Deus está falou, fechando mesmo. Deus está fechando e amém. Estou aqui, eis-me aqui para Deus me usar da forma que Ele quiser. Amém. Amém. Isso é uma prova, obrigado, querida. Isso é uma prova de que o Senhor realmente, Ele fala e confirma por boca de 2 ou 3 pessoas, como diz a própria palavra, não é isso? Toda profecia tem que ser julgada. Então, eu louvo a Deus porque nós somos apenas instrumentos na mão de Deus, instrumentos frágeis, vasos de barro. E ninguém tem que tomar nenhuma glória para si mesmo, nem a pessoa que transmite e muito menos a que recebe. Porque eu creio que nesses últimos dias Deus está criando um temor e um tremor diante de Deus para que a gente possa ver estas maravilhas e glorificar ao Jesus. Como nós cantamos aqui antes, eu estava ouvindo uma música, eu te louvarei, eu te exaltarei, Senhor, todo o louvor e a glória pertence a Ele. Amém? Então, isso foi muito importante, já não sei em que número das palavras proféticas está, número 8. E Deus está realmente confirmando cada uma delas. Eu tenho que falar uma coisa também. Desculpa, você deu início à primeira do segundo. A primeira, dia. exatamente, do dia 1º de outubro. Fiz às 8 e dei a primeira. Eu vou dar hoje também. Não há problema, porque existe uma sequência. Na semana passada, também, quando nós terminamos, e quase 1 hora e pouco de reunião, e Deus nos deu a palavra profética, um pouco antes, já no meu espírito, que é tão incrível, como o Espírito Santo, ele fala, mesmo você falando, como certos computadores que têm 2 processadores, né? Enquanto um faz uma coisa, o outro faz outra. Eu não sei explicar, eu não entendo muito de tecnologia, mas eu entendo que se a gente está ligado pelo Espírito de Deus, ele fala. Então, quando acabou a palavra, até um pouco antes, Deus me deu também uma visão a respeito do pastor Miguel. Obviamente, deixa eu dizer uma coisa. Obviamente, a interpretação ela tem que vir. E era uma coisa que ia levar mais algum tempo. Então, eu reservei, o Espírito Santo determinou isso. Na próxima semana, obviamente, a gente ainda vai continuar. Eu sei disso porque Deus alterou o meu programa todo. Eu passei ontem e o dia de hoje, ontem, há quase 6, 7 horas seguidas, eu só saí para comer alguma coisa, fiquei até tarde, hoje de 8h30 da manhã até as 4,
porque passando a limpo, Deus começou a confirmar. Eu sempre, é uma coisa que tem acontecido ultimamente, embora a palavra profética seja ditada por Deus, porque eu não é como eu preparar uma aula, preparar uma mensagem, é diferente. Você é inspirado por Deus, mas você vai... Nesse caso, Deus é direto, eu escrevo direto. E eu tenho um temor tão grande em relação a isso, porque eu já tenho quase 40 anos de ministério e já vi tantas coisas, profecias, sem confirmação, sem base bíblica, e eu não quero cair nesse erro. E eu tenho pedido a Deus que Ele confirme na palavra de alguma maneira. Para que ninguém tenha dúvida de que Deus falou e a palavra vai se cumprir 100% garantido. Porque Deus sempre confirma pela palavra. Ao mesmo tempo, quando Ele me deu ao pastor Miguel essa visão, eu sabia, na mesma hora, ele me deu a visão, eu sabia de um versículo, não ia pegar isso aqui na hora, nem era o momento, então eu estou colocando, a palavra é muito simples, mas tem uma explicação, porque a gente precisa entender tudo pela Bíblia. Eu faço assim, eu sei que as coisas demoram, é muito fácil dizer, olha, o Senhor vai fazer isso, mas eu quero que a coisa tenha um peso, esteja realmente dentro da palavra. Então, eu acho que na próxima semana, na próxima segunda-feira, nós vamos compartilhar isso e com certeza o Senhor vai ser glorificado por isso. Eu não sei, vou conversar com ele se a gente pode fazer ao vivo, não tem nada pessoal, nada disso, é uma palavra bíblica, não sei se vamos fazer pela internet, me desculpem, mas, enfim, com certeza vai ser algo edificante para a igreja e para cada um de nós. Por outro lado, também, desde a semana passada, Deus me deu uma palavra, não foi uma visão, para a Kathleen, que ainda, pelo jeito, está no Brasil, e realmente uma coisa... Deixa eu dizer para vocês, eu não fico procurando isso. Quando Deus me dá a palavra e eu quero a confirmação bíblica, eu paro para orar. Eu fico 2, 3 horas na presença de Deus e Ele me dá os textos. Então, quando eu ler aqui, eu vou dizer, olha, a palavra profética foi essa. Eu anoto. Embaixo, depois quem quiser receber, eu ponho um parênteses e coloco os textos bíblicos que me vieram no meu espírito para confirmar aquela palavra. Certo? Esses textos bíblicos eu copio. Deus não me ditou, óbvio, não precisa, já está escrito. Então, eu quero falar isso para que você, ao ler, depois ao receber, veja que Deus vai confirmar a palavra. E eu fiquei tão surpreso, porque eu achava que já tinha resolvido tudo. E hoje eu acordei cedo, 8h30, e fiquei até às 4, porque parei meia hora para almoçar com o Bernardo e Flávia e o Derek, 10 minutos, voltei, e Deus continua falando. Eu disse, mas por que tanta coisa? Então, eu quero dizer o seguinte, Deus fala na palavra profética, mas Ele, paralelamente, já falou, Ele vai falar na palavra escrita. Então, você vai ter muita Bíblia. E o problema é que nós não conhecemos a Bíblia, principalmente o Velho Testamento. E toda a igreja primitiva, ela não tinha Novo Testamento. Eles só liam o Velho Testamento. E dali, eles tiravam aquelas revelações, e daí nasceu o Novo Testamento. Então, quem não conhece o Velho Testamento, dificilmente vai conhecer o Novo, e vai começar, enfim, viajar por aí falando coisas que realmente não tem nada a ver. Mas, então, com essa palavra, vamos aguardar. Eu não sei até quando esse mover de Deus vai acontecer. E eu quero dizer também que as pessoas que estão nos ouvindo, elas vão receber também essa palavra e enfim, que o Senhor possa, então, receber honra e glória por tudo isso e falar ao seu coração, ao seu espírito, porque, como nós falamos no início da palavra, há um novo tempo, começando um tempo do Espírito Santo sem medida, algo que vai acontecer durante muito tempo. Então, eu vou agora
pegar a última palavra que nós falamos ao terminar na semana passada, apenas ler e passar para a segunda, para a terceira e assim por diante. Amém? Amém. Então, receba no seu espírito, como Maria disse, né, quando o anjo apareceu a ela, eu gosto sempre de falar isso, que ela seria bendita, que dentro dela o Salvador viria e tal. Era uma situação impossível e a palavra dela foi uma só. Cumpra-se em mim conforme a tua vontade, conforme a tua palavra. Então, ao receber essa palavra agora, diga ao Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Seja a palavra inspirada, rema, seja a palavra escrita, porque a palavra é Jesus, tanto uma quanto a outra. Amém? Amém. Muito bem. Então, a última palavra foi essa. Assim diz o Senhor, um espírito de clamor e de intercessão irá pairar sobre homens e mulheres nas 24 horas do dia. Até uma pessoa no final me falou, isso já me inspirou a fazer uma determinada coisa. Não vou entrar em detalhes agora. E Deus já, com uma coisa tão simples assim, isso vai ter um alcance muito grande. Muito bem. Continuando na mesma palavra, diz, eles, esses homens e mulheres que vão clamar e interceder, revelarão os desejos encobertos do meu coração, diz o Senhor. Palavras proféticas fluirão de seus espíritos, pois eles, conhecem a minha vontade e se deleitam na minha palavra. Isso aqui é importante. Só pode profetizar as profundezas de Deus, só pode profetizar aqueles desejos encobertos do coração de Deus quem conhece a vontade de Deus e quem que se deleita na palavra, porque sem conhecer a economia da palavra de Deus, não é conhecer doutrinas, versículos avulsos, não. Tem que conhecer a economia de Deus. Você sabe de uma coisa? Paulo escreveu para Timóteo, ele disse que Deus nos chamou, tem um versículo lá que diz, está me vindo isso agora, não sei onde está, mas depois é fácil. Segundo Timóteo, Paulo disse que Deus nos chamou para promover a economia de Deus na fé. Essa é a frase. Ou seja, a gente fica muito preocupado em promover a fé, falar de fé. Mas Paulo diz promover a economia, como Deus administra a sua palavra, como Deus administra o mundo. Esse é o nosso chamamento. E para isso nós precisamos de uma palavra profética, de inspiração, principalmente por várias pessoas orando e intercedendo, porque ninguém pode receber isso sozinho, porque nós precisamos no corpo uns dos outros. Então eu digo, ore por mim e eu vou orar por você, sabe? Sabe por quê? Eu preciso receber palavras proféticas para a minha vida através de você que está me ouvindo. Não me importa se você começou ontem ou anteontem. Eu preciso, porque há tantas coisas que Deus não vai me revelar, porque eu não sou autossuficiente, eu não tenho toda a visão nem toda a verdade. Amém? Então, por último diz, porque eles conhecem a minha vontade e se deleitam na minha palavra. Eles terão paz e conforto para as suas almas. Olha, isso aqui é uma verdade tremenda. Nós precisamos de paz para a nossa alma. No nosso espírito já está tudo resolvido. Graças a Deus, Jesus já nos encheu no espírito, nós temos a salvação. Mas a nossa alma, que é um problema tremendo. E ter paz na alma é algo que poucos cristãos têm. Por isso que existem tantos problemas e a pessoa enfrenta uma dificuldade, fica nervosa na alma. Não é um problema na fé. É um problema na alma, na mente. A mente fica perturbada, a pessoa fica sem vontade fica com dúvidas. Não. Deus disse, eles terão paz e conforto para as suas almas. Muito bem. A próxima palavra seguinte, porque eu estou colocando aqui
como me foi dado em ordem. Às vezes uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas no final você vai ver que está tudo entrelaçado. Olha o que o Espírito Santo está dizendo, porque essa sequência aqui, seria interessante que quem não ouviu, ouvisse a segunda-feira passada e a outra. Porque esse bloco aqui, Deus está falando, vou começar a fazer algo novo no meio da igreja. Ok? E diz respeito ao mover dentro da igreja. Como no início falou, coisas pessoais, independentes da igreja. Então, essa palavra continua ainda, está no mesmo bloco. Diz assim, número 2. Número 1 foi o espírito de clamor e intercessão vai parar. Número 2. Olha, eu digo que por mim mesmo eu jamais gostaria de falar, escrever alguma coisa dessa, mas Deus falou, e quando Ele fala, realmente vai acontecer. E eu estou com meus olhos abertos e tenho ouvido notícias, coisas no Brasil, coisas aqui, que estão confirmando tudo isso, e outras mais ainda. Olha que palavra incrível. Os religiosos serão destronados do meu templo. Eles contemplarão a solidão e o desprezo por um período de tempo. Serão humilhados temporariamente por causa da sua soberba. Mas, por ser grande a minha misericórdia, serão exaltados e andarão em humildade e profundo arrependimento. Dos seus olhos cairão as escamas da vaidade e da soberba. Uma nova sabedoria fluirá de seus espíritos. Veja, porque esta é uma palavra de Deus. A palavra de Deus, às vezes, ela tem uma repreensão. Ela tem uma repreensão para aproveitamento. Se Deus dissesse, eu vou destronar, ele acabou, não. Ele disse, será temporariamente. Para que eles andem em humildade, em arrependimento e tenham uma nova sabedoria e fluir. Deus sempre, se Deus é Pai, se nós somos filhos, Ele tem que nos punir. E como é bom a gente ouvir uma palavra dessa, porque tem muitos mestres da lei, muitos líderes, muitos pastores, muitas pessoas que realmente estão nessa situação. E Deus disse, eles vão passar por um período de desprezo, e isso já está acontecendo. Mas Deus, no final, vai restaurar, porque o nosso Deus é um Deus de restauração. Eu creio que o Senhor está levantando, como eu disse na semana passada, na palavra do Senhor, Ele vai tirar do meio da igreja pessoas simples que vão profetizar, que estão sendo preparadas por anos, mas Ele também quer usar quem já tem ao longo do tempo que começou bem, foi mais ou menos e está hoje na letra, na lei, na carne. Ele vai aproveitar estas pessoas, porque o nosso Deus aproveita tudo. Então, essa palavra realmente, essas escamas da vaidade e da soberba, que é isso que destrói e que tem impedido que homens de Deus possam completar o ministério, porque quando Deus chama, Ele vai completar até o fim. Nem que essas escamas estejam impedindo, Deus vai restaurar, Ele vai sofrer temporariamente, mas Deus é Deus e com certeza Ele vai cumprir a sua palavra. Amém? Que o Senhor realmente possa falar. E, como eu disse, eu estou aqui jogando muita coisa. Você vai receber, quem quiser, por e-mail, vai ler, vai parar diante do Senhor, vai dizer, uau, Deus está me dando isso, Deus está me dando essa unção para que eu possa falar e fazer isto. Porque, olha, se você está ouvindo, se eu estou ouvindo, é porque Deus está falando que isso é para nós. Quem não está ouvindo e não vai ouvir nunca, essa palavra não tem absolutamente nada a ver. Agora a palavra número 3. Essa foi uma das palavras mais rápidas que eu pensei em fazer. E Deus ontem e hoje... porque você deve estar pensando assim, como que Deus pode falar uma coisa? Por exemplo, eu vou ler agora a palavra que me foi ditada. E se uma pessoa que está ouvindo, um cristão, porque muitos cristãos não vão entender.
Sabe por quê? Porque você vai ver aqui, ele fala sobre certas situações bíblicas. E se a pessoa não entender, então o que eu estou fazendo é, depois de dar a palavra, eu vou no texto e você vai ver, e eu fiquei surpreso com como cada item foi completado do texto que eu nem tinha lido tudo. Mas Deus me forçou, por isso que eu gastei muito tempo. Olha, não é fácil profetizar, que é muito... A Bíblia diz que todos nós podemos fazer isso. Todos podemos profetizar, mas para isso você tem que ler a palavra. Você tem que estar cheio dessa palavra. Aqueles mananciais de água viva que vem lá do fundo, não é água H2O, é a palavra de Deus. E não passa um dia, não passa meio-dia sem que eu leia a palavra que eu busco, eu não tenho mais. E eu vou dizer uma coisa, isso é uma coisa que partiu de Deus, nem partiu de mim. E Deus, eu não posso fazer mais nada, a não ser, até hoje, antes de dormir, eu tenho que ler mais a palavra, eu tenho que buscar, às vezes eu acordo de noite e Deus está mexendo. Por quê? Porque na hora que a gente abrir a boca, abre a tua boca e eu vou encher, ele disse ao profeta. E se ele vai encher, tem uma hora que você vai ter que falar. Nem que você tenha que falar na internet, nem que você tenha que falar para... Deus sabe, porque a gente diz, eu vou esperar uma grande multidão. Não. Essa palavra, as grandes multidões não estão querendo ouvir. Mas quem tem um coração diante de Deus vai ouvir e vai receber. Essa palavra aqui, ela é tremenda. E eu acho que eu vou ficar só nela hoje, porque é muita coisa. Então vamos lá, prepare o seu coração. Eu tenho certeza que essa é uma palavra, no meu entendimento, eu não sei se é para muitas pessoas, mas quem sabe no entendimento de Deus vai ser para muito mais pessoas do que eu imagino. Porque eu não estou aqui para determinar que essa palavra é para você e não é. Pode ser para uma pessoa que eu nem imagino. Eu sou apenas um portador dessa palavra. Quem vai receber, quem vai ser cheio do Espírito Santo, vai receber essa unção e receber o cumprimento dessa palavra, só depende dele. Então, palavras de julgamento, ou seja, palavras de juízo. Ou seja, uma pessoa vai funcionar como juiz. Não é ficar julgando uns aos outros, não. Palavras de julgamento, palavras de juízo fluirão daqueles que andam em verdadeira santidade. E aqui o Espírito Santo diz que santidade são os que estão sendo cada vez mais cheios da minha vida por comerem a minha palavra. Santidade, dependendo, agora digo eu, da denominação, do entendimento, significa uma coisa e para outro significa outra. Deus está dizendo que ele vai ter juízes que vão julgar uma palavra de julgamento aqueles que andam em santidade, ou seja, que estão sendo cada vez mais cheios da vida dele. Não tem nada a ver cheios de poder, não tem nada mais a ver com outra coisa, porque eles estão conhecendo e recebendo mais da vida de Deus a cada dia. Esse é um outro ponto nebuloso. As pessoas creem, eu recebi Jesus como meu Salvador, recebi a vida de Deus, já estou cheio da vida de Deus. Absolutamente. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, não foi isso? Só que isso é colocado, você recebe a salvação, que é a vida... Porque a salvação não é outra coisa a não receber a semente da vida de Deus dentro do seu espírito. Isso é salvação. Mas ele disse, eu quero que essa vida seja abundante, ou seja, ela tem que crescer. Ela tem que crescer. E ela cresce na medida em que você é quebrado no seu ego, na sua alma, em função da palavra de Deus que entra em você. Então você quebra, o seu ego é quebrado, a sua vontade é quebrada, a vida de Deus entra.
Quanto mais Deus quebra da sua vontade, da minha vontade, mais você recebe dessa vida. E é isso que nós precisamos entender. Então, quando ele diz palavras de juízo, de julgamento, só uma pessoa cheia da vida de Deus. Senão você, como um juiz, vai sair para fazer coisas e Deus nem vai permitir, mas você pode até fazer isso sem que nada aconteça. Mas quando Deus diz que ele vai dar palavras de juízo, julgamento para pessoas que são cheias da vida dele, eu acredito. Continuando, ele diz... Pois eles conhecem, agora é o Senhor dizendo, continuando, pois eles conhecem os meus caminhos. E eu nem escrevi aqui, mas quando eu estava lendo isso aqui, do próprio Senhor, são poucas as pessoas que conhecem que Deus tem caminhos de vida e caminhos de morte. Ou seja, você tem que entender que certas situações, talvez na maioria das vezes, Deus quer dar vida, Deus quer dar transformação, mas quem conhece profundamente os caminhos de Deus sabe que tem caminhos que Deus vai exigir morte, punição e alguma coisa. E eu vou mostrar tudo isso pela palavra. Porque você vai dizer, nós estamos na graça. Será que Deus vai punir isso aqui? Bem, se Hebreus disse que Deus pune e açoita os filhos a quem ele ama, e quem ele não faz isso é bastardo. Então, tem uma palavra aqui que Deus diz que ama repreender e disciplinar os seus filhos. Essa palavra está fora da igreja evangélica hoje. Jesus já pagou o preço, eu não preciso. A coisa não é muito assim. Então, ouça a palavra, pare diante do Senhor, diga, Senhor, eu não creio nisso, e você vai ver que Deus vai te mostrar se você vai crer ou não, porque você tem que experimentar. Você quer viver experiências novas com Deus? Então, saiba que o Senhor está dizendo, porque eles conhecem os meus caminhos, e tem caminhos difíceis e tem outros que são mais fáceis. Continuando, diz o Senhor, estes que andam em santidade, que vão promulgar estas palavras de juízo e de julgamento, diz, eles trarão juízo e espada, e envergonharão os presunçosos. Com o meu temor em seus corações submissos, eles serão executores dos meus juízos, diz o Senhor. Só quem tem um temor no seu coração é que pode executar um juízo de Deus com relação a alguma pessoa, alguma situação. Isso talvez esteja soando algo muito novo, porque eu vou te mostrar, porque Deus me mostrou na palavra, e esse terceiro item fala que Deus vai usar pessoas para serem executores do juízo e da ira dele hoje e agora. A última ira de Deus para com as pessoas desse mundo vai ser quando Jesus voltar. Ele mesmo vai resolver nos últimos... Nós já estudamos isso, né? Ele vai resolver, ele vai pisar o lagar da ira de Deus e a túnica dele, como foi profetizada em Zacarias, ele vai acabar com os seguidores do anticristo e tudo mais. Essa ira de Deus é uma prerrogativa dele, não é para ninguém. Mas hoje, Jesus não voltou. E nós somos a igreja que representamos, na verdade, a graça de Deus. A nossa função é abençoar, é curar, é libertar, é profetizar, mas também Deus diz que tem certas situações que pessoas que são cheias da vida dele, que andam no temor do Senhor, eles vão profetizar realmente isso. Pega um óculos meu lá em cima que tá em cima do computador, esse aqui já quebrou. Sem óculos eu não consigo absolutamente ler nada. Então veja, eles serão os executores dos meus juízos, diz o Senhor. Agora, olha, continuando na palavra,
Porque quando eu comecei a escrever isso, eu nem vi, é tão rápido, né? Quando chega no fim é que você realmente vai entender. Também. O que é? Achou? Não estava assim na escada. Ok. Deixa eu ver, ok. Isso aqui quebrou. Desculpem, mas isso aqui foi só um... Estou fazendo 40 anos, a gente fez jogos, né? De América. De pastor. É. Mas é de casamento a fazer, né? Bom, vamos lá. Continuando então na palavra, olha o que o Senhor diz. Isso é a palavra de Deus ainda, não é minha. Estes, aspas, executores do meu juízo, impedirão as armadilhas de Balaque e de Balaão contra o meu povo. Isso é hoje. Você vai dizer, que é isso? Balaque, Balaão? Eu já ouvi, é um cara... Se você não entender na Bíblia o que aconteceu com Balaque e Balaão de criar essas armadilhas, você não vai receber essa palavra para você hoje. Por isso que, como eu disse, a palavra profética, rema, viva, ela tem que ser baseada na palavra o quê? Escrita. E a palavra escrita é a palavra da Bíblia. Ok? Quem já entende quem é Balaque, Balaão e tudo mais, vai entender porque essa palavra que Deus está dando é para hoje. Não era política? Pois é, eu vou explicar aqui. Eu vou explicar porque, quem sabe, a maioria das pessoas não sabem. Tá? Então eu vou repetir. Estes executores do meu juízo impedirão as armadilhas de Balaque e de Balaão contra o meu povo. Pois muitos filhos amados, diz o Senhor, têm caído na armadilha da idolatria. Isso é palavra para o povo de Deus, ok? Na armadilha da prostituição e na armadilha da ganância. Deixa eu dizer uma coisa. Quando Deus me deu isso, eu não estou pensando em texto bíblico nenhum. Mas depois, em espírito, o Senhor começou a me dar os textos na minha mente que estão na Bíblia, porque eu já li. Deus nunca vai falar com você se você nunca lê um texto na Bíblia, mesmo que você não tenha a revelação no momento. Certo? É por isso que é difícil profetizar como Deus quer, porque a profecia rema. Paulo orou lá em Efésios, lá no final, se não me engano, o último versículo, ele diz assim: e orem por mim. Depois de falar o escudo da fé, lembra aquilo? Ele disse: orem por mim, para que no abrir da minha boca me seja dado a palavra. Se você for no grego e pegar essa frase, ele não está falando para você orar para ele entender a economia de Deus. Não, isso ele já sabia. A palavra lá diz: para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra rema, ou seja, uma palavra inspirada, profética, instantânea, no momento, porque Paulo já entendia da palavra escrita toda, como ninguém, mas ele disse: ore por mim, para que quando eu abrir a boca, Deus comece a me dar palavras proféticas que não estão, entre aspas, na Bíblia, mas que sejam palavras como essa. Então, continue orando. Eu acho que tem alguém orando por mim, para que Deus fale, bom, né, através da palavra viva, porque eu quero. Agora eu vou orar por você, para que você não durma muito, coma pouco, busque ao Senhor, deixa de ver American Idol, deixa de ver não sei o quê, deixa não sei o quê, pare diante do Senhor, porque Deus vai falar a você e eu quero receber essa palavra, amém? Eu quero, eu digo amém. Eu quero. De vez em quando, né, graças a Deus, a Flávia, eu quase caí aqui um dia, o poder de Deus estava na Flávia, a outra Flávia, depois a Emília trouxe uma palavra também, mas espera aí, nós temos que receber palavras de edificação todos os dias. Amém. Porque, olha, às vezes a mensagem, o estudo bíblico, não vai alcançar aquilo que você está vivendo, aquilo que você está sofrendo, ou aquele sonho que você está querendo, ou a direção que Deus quer dar.
E esse é o maior problema nosso. O que Deus quer para a minha vida? Vou casar com fulano, isso aí. Deus fala, mas tem que ser por inspiração, uma palavra rema. Porque a palavra no grego é logos, que é a palavra escrita. A Bíblia é o logos de Deus. No princípio era o verbo, né? Mas a tradução é, no princípio era o logos, e o logos a palavra estava com Deus. Lá João diz. Mas no grego tem uma outra palavra para definir a palavra logos, que é a palavra rema. É a palavra viva e inspirada. E é isso que Paulo precisava, é isso que eu preciso. É isso que a igreja hoje precisa. Amém, Jesus. Vamos lá. Então, há muitos filhos de Deus que têm caído, segundo o Senhor, e é verdade, numa armadilha da idolatria, da prostituição e da ganância. E essa palavra está vinculada a Balaque e Balaão, que fizeram exatamente armadilhas no povo de Israel nessas 3 áreas. Continuando, espera. Deus, ele fala genericamente, explica um pouquinho mais, depois ele vai mais a fundo e vai mais a fundo. Há um espírito, diz o Senhor, um espírito moabita. Eu já vi esse nome moabita na Bíblia, Há um espírito moabita, uma potestade maligna. Eu não sei se você crê em principados e potestades que dominam cidades, regiões, mas o Senhor está dizendo que há uma potestade, eu não sei se alguém já identificou isso. Eu já. Uma potestade moabita estimulando meus filhos, diz o Senhor, a se enredarem pelo caminho do prestígio social, da política na igreja, da idolatria sexual e do conforto exagerado. Eu não criei isto. Deus está dizendo que há uma potestade. Eles devem estar... Vou pegar esse pastor. Nada vai acontecer. Ninguém vai pegar ninguém. Não mesmo, que a gente está clamando pela sua vida. Essa potestade está instigando os filhos de Deus amados, o Senhor diz, meus filhos amados, a caírem em armadilhas. E filhos significa homens, mulheres, jovens, pastores, bispos, são filhos. Para Deus não existe. Deus não está nem aí para as nossas funções. Ele está aí para as nossas ministérios. Idolatria sexual, política na igreja, prestígio sexual, conforto exagerado. Você vai dizer, poxa, será que Deus falou isso? Eu vou te mostrar na Bíblia exatamente situações. Porque eu quero que você creia nessa palavra, porque a Bíblia confirma a própria palavra. Ele continua dizendo, mas, M-A-S, os executores do meu juízo aniquilarão. Quem vai executar o juízo tem que aniquilar, não é isso? Aniquilarão definitivamente os homens e mulheres que estão a serviço destas potestades malignas de Balaque, de Balaão e das mulheres moabitas. Porque, olha, que ninguém se engane. Tem gente que acha que... Existem homens, mulheres, pessoas deste mundo que têm um ministério maligno exatamente amando desta potestade de Balaque, de Balaão e das mulheres moabitas. E olha, você pode... Eu fiquei tão, assim, impressionado com as coisas que o Espírito Santo falou, eu mesmo que escrevi. E você vai... Eu não sei se você vai entender isso aqui agora. Eu entendi. Continuando ainda na mesma palavra. E aos legisladores, pessoas que fazem leis, certo? Do sistema deste mundo, cuja intenção
é envergonhar meus filhos amados? Eles que desprezam o único legislador justo do universo, Deus Pai. Eles sofrerão penalidade máxima. Desprezo, vergonha, humilhação, perturbação de espírito e o castigo eterno. Ou seja, isso aqui é tão sério. Talvez, eu não sei, eu não estou entendendo muito. Então, talvez não seja para você. Depois você vai ler, você vai entender, Deus vai explicar. É como Deus mandava os profetas escreverem, e hoje, às vezes, a gente lê e não entende. Porque a única diferença é que toda a Bíblia, ela tem que ser revelada. Ela tem que ser rema para quem lê ou para quem ouve, quem está pregando. Se não for, é letra. E tem coisas na Bíblia que eu leio e não entendo absolutamente nada. Por quê? Não é porque eu sou esperto ou burro. É porque eu não tenho a revelação. Mas quando vem a revelação, você diz, uau, essa é a verdade absoluta, 100%. Não tem nada maior ou melhor do que isso. E o povo de Deus hoje tem que aprender que existem profetas de Deus com revelação. E quem prega a palavra de Deus tem que ter revelação. Porque se você não tem, não faça isso. Porque Deus vai o quê? Ele vai cobrar de nós. E diz a palavra que nós, líderes, pastores, vamos ser os primeiros no tribunal de Cristo a serem. Por que você falou uma coisa que não tem nada a ver? Porque você pode interpretar a Bíblia com a sua mente, ou com a sua emoção, com sua alma, ou com o seu entendimento humano. E é o que criam tantas maluquices e tantas denominações por causa exatamente de entendimento humano. Você lembra aquela passagem? Me dá uma Bíblia, alguém aí. A Bíblia da Bíblia da mulher. mulher. 1 Coríntios 2, vai abrindo aí. 1 Coríntios 2, 9. Eu só tô pegando isso agora. Já está aberto. Já está aberto. Obrigado. Da mulher. Ótimo. Eu adoro a Bíblia da mulher. Já vinha hoje. Eu prefiro a mulher da Bíblia, que é a minha mulher. Bom, mas deixa pra lá. Olha só. Hoje, né? Tá ouvindo esse tempo. Nunca vi Deixa ela. conversa. Olha que palavra de Paulo. E lá embaixo. A Bíblia Talvez a gente lê isso aqui. Você quer ver uma coisa? Mas como está escrito? Ah, já sei. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós garimpamos esse versículo e pregamos coisas maravilhosas que não tem nada a ver com o contexto. Deus vai te dar uma maravilha, Deus vai te dar uma casa nova. O seu olho não viu. É uma casa tão bonita isso aqui. Que isso? Ou você vai ouvir pessoas falarem alguma coisa. Você vai... Enfim, isso são pregações fora até do contexto. Agora, porque eu fico perguntando a Deus, desde a primeira palavra, eu digo, por que Deus... Porque eu me acho indigno. Sinceramente, não é farsa humildade, como diz o... Eu me acho indigno de estar ouvindo isso, muito menos de estar recebendo. Eu me acho. E eu fico dizendo, Senhor, por que isso? E eu procuro entender a razão disso. Porque Deus tinha que falar isso com pessoas que estão na mídia, que tem mais projeção, isso, aquilo, que tem programa na rádio, televisão, não tem nada. Deus fala com quem Ele quer, na hora que Ele quer, e o que Ele quer, e Ele vai explicar a razão de tudo isso. Agora, olha só. Aliás, ele me falou isso, ontem eu fui numa igreja americana, sentei lá, o papo não estava muito bom, vamos dizer assim, e de repente... Peguei a Bíblia, comecei a ler. E até uma certa hora, o pastor lá, ele usou um versículo aqui que não tem nada a ver com isso. Mas eu parei ali
Eu disse, agora, é isso aqui. Você quer ver uma coisa? Tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito. Porque o Espírito de Deus, a todas as coisas prescruta, vai a fundo. Até mesmo as profundezas de Deus. Olha, eu sei que o Espírito de Deus fala sobre Deus, e hoje nós sabemos muitas coisas sobre Deus, sobre Jesus, sobre a cruz, sobre a cura, não sabemos? Mas diz aqui que até mesmo, ou seja, além disso, ele vai a fundo nas profundezas de Deus. Você conhece as profundezas de Deus? A gente conhece que está os peixinhos que estão a 1 metro, 2 metros, 5, 10, 15 metros. Mas aqueles que estão a 11 mil metros. Você conhece a profundidade de Deus? Porque qual dos homens, segundo Paulo, sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Eu não sei nada de Deus, se o Espírito de Deus não me revelar. Ou seja, ninguém pode conhecer Deus e as profundezas de Deus só pelo Espírito de Deus, que é o próprio Deus. Agora, ouça isso. Ora, Paulo diz, conclusão. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Recebemos esse Espírito, usamos isso para falar em língua. Ora, xalabalá. Fala, recebi o Espírito, já foi cheio de Espírito Santo. Não, não foi. Precisa ir. Não é isto. Porque eu não preciso receber o Espírito de Deus para falar em línguas, ou isso e aquilo. Eu preciso receber o Espírito de Deus para receber a revelação das profundezas de Deus. Porque Paulo disse, eu falo mais línguas do que todo mundo, disse ele. Mas eu prefiro falar 5 palavras com a profecia rema, porque todo mundo vai entender. 1 Coríntios 12, 13, 14. Vou repetir, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para! Eu recebo o Espírito de Deus, para! Ou seja, para que eu recebo o Espírito de Deus? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ou seja, eu preciso conhecer a palavra profética que me foi dada gratuitamente. Disto falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Profetizar é receber palavras do Espírito de Deus. Ele te ensina, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Você está recebendo palavras das profundezas de Deus. Você tem que conferir. Não com a sua mente, que vai dizer, não tem entendimento. Esse pastor está falando isso, que tem... Ora, você tem que discernir espiritualmente. Ora, mais uma vez, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Eu sei que muita gente vai dizer, não, eu conheço um versículo na Bíblia que de Deus pertence a vingança e ele que vai fazer, né? Fora completo. Olha, você tem que conhecer a economia de Deus. Se você garimpa a Bíblia, usa um versículo e usa a sua mente natural, você vai longe e você vai, não vou dizer. Ora, o homem natural não aceita as coisas, porque eles são loucura. É loucura, isso não existe. Como Deus fala? Como ele vai dizer isso, que eu vou ser isso? Se você não conferir coisas espirituais, passe essa palavra e fica com uma meta mais leve. Mas eu creio que essa palavra vai ser para mais gente do que eu imagino. Amém. Porque é isso que a gente precisa. A igreja precisa ser edificada. Amém. Jesus ainda não voltou porque a igreja não foi edificada. Edificará em minha igreja as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. Pregar o evangelho do reino e então vai vir o fim. O fim está para estourar cada dia. Mas nós não estamos sendo edificados porque nós jogamos letra uns nos outros, doutrinas uns nos outros.
E o Senhor diz, não, tenha um discernimento espiritual, andem no Espírito e você vai conferir coisas espirituais com coisas espirituais. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga. Quem é que pode julgar? Só um juiz que pode julgar, né? Só quem está recebendo revelações no Espírito é que pode julgar o quê? Todas as coisas. Você não viu as bases bíblicas ainda. Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Você pode me julgar, pode falar, está falando isso. Eu vou fazer como Saul. Porque Saul, eu vou falar sobre Saul hoje, se der tempo, se você... Saul começou tão bem, e falaram tão mal dele, ele fingiu de bobo. Se você tem a revelação de Deus e você está firme, as pessoas podem te acusar e fazer tudo, você... Oh, Jesus, glória ao teu nome, tá? Mas se você está na carne e quer se defender, e não é isso, tal, isso, aquilo, você sai contestando, sai brigando. Tchau. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, agora guarde isso, nós, porém, temos a mente de Cristo. Se você não tem a mente de Cristo, não vê como ele pensa, como ele quer fazer hoje. Porque, me desculpe, o evangelho hoje é pregado da mesma maneira que na época de Lutero, na época dos, sei lá, fulano de tal. É igual. Não há uma nova revelação. E a revelação do mês passado, ela tem que ser ampliada hoje. Nós ainda tem igrejas que avançaram um pouco. Então, há 2 anos falando a mesma coisa. Mas 2 anos, já era. Eu tenho 80 anos, vou morrer com 100. Eu quero... somos transformados de glória em glória pelo Espírito do Senhor, contemplando como espelho, não como Moisés. E Moisés recebia da glória de Deus na época da lei, e ele recebeu tantas coisas de Deus. Nós estamos na graça de Deus, no Espírito, e não conhecemos nada das profundezas de Deus, porque estamos com escamas da soberba e da coisa, porque, eu acho, eu tenho isso, eu sei. Ninguém tem nada. E o povo que Deus está levantando humilde é um povo que está sendo cheio da vida de Deus, porque a prerrogativa e a condição de profetizar não é ter conhecimento, não é saber todas as doutrinas e jogar uma com a outra, é ser cheio da vida de Deus. Porque a autoridade dos últimos dias vai ser em cima da autoridade de vida, e não a autoridade de poder. Isso é aquilo que pode ser mesclado, poder da mente. Muito bem. E aos legisladores... Agora é a palavra de Deus. Lembra que ele falou dos executores de juízo? Como Balaque, como Balaão, como as mulheres moabitas. Eles vão executar juízo das pessoas, dos principados e potestades, só estou te lembrando, contra o povo de Deus que está caindo nas armadilhas deles. Eles vão executar. Eu disse, não mais. Não vai. Bom, Deus vai te explicar como fazer. E a última palavra, ele diz assim, ainda tem 1 hora, né? Amém. Continua. Eu falei 1 hora, né? Não, eu sei que até... Bom, e aos legisladores do sistema desse mundo, cuja intenção é envergonhar meus filhos amados, eles, que desprezam o único legislador do universo, Deus Pai, sofrerão penalidade máxima, desprezo, vergonha, humilhação, perturbação de espírito e castigo. Só para te lembrar, existem leis hoje sendo feitas em vários lugares, e principalmente no Brasil, para envergonhar. Há deputados, eu vi na televisão, deputados, vereadores, senadores, seja lá o que for, tentando colocar leis para impedir que a igreja pregue o evangelho completo contra a homofobia, contra essas coisas todas. Estão querendo... Hoje vai entrar uma lei no Brasil que se um homossexual quiser ser
o professor da escola dominical da sua igreja, você não pode impedir, porque senão você vai ser preso por homofobia. E essa lei está para entrar. E outras mais. E quando eu falei, é isso mesmo. Estes legisladores que querem envergonhar a igreja, Deus vai cuidar deles através dos seus executores de juízo, porque essas pessoas vão entrar no trono e vão dizer, olha, essa lei, o cara que fez isso, eu digo, eu repreendo, e nada não vai entrar, porque se estas coisas entram na igreja, já houve briga, o povo evangélico está brigando. Ei, nós resolvemos as coisas diante do trono e diante do inferno, da potestade, dizendo, não temos que entrar na política para tentar mudar as coisas, isso não funciona. Ou é por isso, ou o Senhor Todo-Poderoso, é como Elias. Ele não adiantava fazer conchavo com Acabe, e a mulher dele, que era uma endemoniada. Ele disse, não, vamos lá ver quem é Deus Todo-Poderoso. O negócio dele era primeiro no trono e depois enfrentando os profetas. Ele disse, vamos ver como Deus vai se manifestar. Pum, arrasou, matou com todo mundo. Os legisladores desse mundo que querem criar leis contra a igreja, contra os filhos de Deus, Deus vai usar alguns sem que ninguém saiba. E eles vão sofrer a penalidade máxima de Deus, através dos executores de juízo. Desprezo, vergonha, eles vão ser humilhados, vão ter uma perturbação no espírito e o castigo eterno. Agora, em cima dessa palavra que é muito séria. Isso é para quem é de Brasília, não? Não, olha, 50 lá. quando o Ronaldo que vai muito a Brasília, né? Porque, olha, gente, você sabe uma coisa? Deus não... Parece que a igreja hoje acha que Deus só existe e quer abençoar, dando a casa, o casamento, um emprego novo, mais o quê? O carro, que agora é carro, agora pode comprar carro, todo mundo no Brasil pode ter carro. Então, as correntes são para ganhar carro. Eu não tenho nada disso, mas eu vou dizer mas eu vou dizer uma coisa. Há uma palavra aqui que Deus diz qual é a verdadeira prosperidade. E não tem nada a ver com coisa material. Nada. Nós já estamos tão acostumados porque as coisas materiais... É verdade. Tem vários adesivos agora em Brasília que estavam presente de Deus. Presente de Deus! No vidro do carro, assim atrás. Sinceramente... Pode até ser, né? Eu não vou dizer a minha opinião. Eu não acredito, já disse. Mas... Peraí, agora... Não, Deus ouça a palavra. Abençoar, mas a gente não precisa anunciar. É gente, você a verdadeira... Cada um vai entender diante de Deus qual é a verdadeira prosperidade. Por isso que eu digo, eu não quero julgar ninguém. Eu sei que Deus deu carro, Deus deu uma pessoa para você. Mas muitas pessoas que dizem, Deus deu a mulher da minha vida, daqui a tantos anos, dá um chute na mulher e vai para um lado, vai para o outro. Peraí. Se Deus deu, por que a pessoa separou? Se Deus deu um apartamento bom, por que perdeu o apartamento, que não pagou? Peraí. Então tem alguma coisa errada. Não estou querendo julgar ninguém. Mas eu quero que você examine a palavra. A palavra profética diante de Deus é a palavra escrita. E você vai ver que para cada situação, Deus tem uma palavra rema. Você quer ver uma coisa? Se eu disser assim hoje, olha, minha irmã, meu irmão, Marquinhos, que está para casar, que perdeu a namorada, né, Marquinhos? Desculpa usar você. Olha, Deus me disse, né, que você tem que casar com uma prostituta. Você vai dizer o que para mim? Está amarrado, sai daí! Não é isso? Possivelmente, não, lógico. Se você usar a sua mente, não é isso? Mas Deus fez isso. Que é isso, pastor? Profeta! Falou, meu amado, fala, Senhor. Casa com a prostituta, aquela que todo mundo pega lá no arraial. Todo mundo mete bronca. Que coisa horrorosa. Não foi Deus. Casa com ela. E ele casou. Imagina, o profeta Deus casou e todo mundo falando, o cara é profeta. Tem que ser fiel a Deus, né? Que profeta é esse? E ele obedeceu e casou. Isso está na Bíblia. Foi Oséias?
Foi. Isso. E ainda teve um monte Hein? de filho. E ainda ficou cuidando dos filhos. Aí você diz, como Deus faz uma coisa dessa? Falou que deu isso ontem. Olha só, hein? Aqui, fica assim, mas não. Esse negócio de isolar é espírito moabita. Não vem aqui, não. Ó. Pelo amor de Deus. E Deus tinha uma razão para isso. Ele falou, meu filho, o que é? Eu quero que você sinta, e o meu povo Israel sinta o que eu sinto, quando vocês criam adultério espiritual com outras religiões. É assim que eu me sinto. Vocês pegam a mulher, me traem, pegam a mulher, é assim que eu sinto. Então ele podia pregar a mensagem dizendo, olha, vocês são adúlteros. O livro do Apocalipse fala sobre adultério, é tudo ali espiritual. Pode deixar que Deus tem uma profetisa daquela que vai sair no meio do povo para você. Tá? Um amém meio fraco, meio fajuto, mas tudo bem. Amém. Agora eu vou te dar textos bíblicos que me vieram depois, me vieram no espírito, e eu só anotava e tal, outros eu tinha que procurar, eu sabia onde era, e eu comecei a ler e vou dar os textos para provar sobre idolatria, ganância, prostituição, política e conforto exagerado, tudo isso tem que estar na Bíblia. Primeiro texto, talvez você nunca tenha lido esse versículo na Bíblia. Isaías capítulo 13, versículo 3. Não abra a sua Bíblia porque não vai dar tempo. Eu vou ler, depois você vai receber por escrito. Isaías 13, 3 diz assim, eu, o Senhor, dei ordens aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes. Valente para Deus é consagrado, que é cheio da vida dele. Para executarem a minha ira. Essa é uma frase de Deus. Quando eu escrevi aquilo que Deus falou, executar o meu juízo, eu nem me lembrava disso. Isso foi 2, 3 dias depois. Porque eu disse, Senhor, eu preciso de ter alguma coisa na Bíblia para provar. Quando eu fui a esse texto, eu falei, eu me lembro. Quando a frase está aqui, é a mesma frase que foi dada para executarem a minha ira. Deus está irado hoje com muitas pessoas, principalmente com os homens e mulheres que são influenciados pelas potestades moabitas, que estão instigando filhos e pastores a cair em prostituição. Deus está irado. Ele ainda não pode fazer nada. Ele disse, mas eu dei ordem aos meus consagrados, que são valentes no espírito, para executarem a minha ira. E Deus vai dizer, executa a ira e julgamento sobre aquelas pessoas. Você vai ouvir a notícia na televisão, você vai ouvir o caso, vai ler no jornal, você vai parar diante de Deus, a unção vem, você vai dizer, eu vou executar ira e juízo sobre essa pessoa, seja o senador, seja o que for. E você vai ver que Deus vai executar, vai mandar o anjo dele, vai, por causa da sua palavra. Mas isso tem que ser uma pessoa cheia da vida de Deus, que tem o temor de Deus, senão ele vai sair matando todo mundo. Se alguém pisa no seu pé, você já quer dar logo um... Não é assim. Se alguém fala alguma coisa com você na igreja que é irmão, você diz, não orou, não falou comigo, tá? Fica ofendido. Agora, você imagina, você vai jogar a ira de... Não, tem que ser uma pessoa do temor de Deus. Eu chamei os meus valentes para executar a minha ira. Os que com exultação se orgulham. O espírito desse mundo, as pessoas a serviço das potestades, são orgulhosos, que são, na verdade, potestades que receberam a mesma influência de Satanás. Porque Satanás só recebeu uma coisa: orgulho. Os homens orgulhosos desta nação, sejam de onde for, vão ser abatidos. Aleluia. Pelos pequenos. Nós cremos assim. Tem um cara, eu não vou falar o nome não, mas hoje eu li uma notícia dele,
O médico deu 2 anos de vida para ele. Eu falei, Senhor, dá 2 dias. Eu sei quem é. Sabe quem é? Eu falei, já é hora! Nós olhamos a notícia, o Gaddafi está 30 anos no poder, todo mundo quer matar na força. Calma lá. Os executores do juízo de Deus vão dizer, Senhor. Gente, Deus, ele atua na história. Mas nós estamos preocupados em só receber a bênção. Senhor, manda o marido, eu não aguento mais. Deus disse, peraí, eu quero alguém que execute a minha ira, o meu juízo. Talvez você é essa pessoa e ninguém vai ficar sabendo. Porque quem é do serviço secreto e faz alguma coisa e descobre isso e aquilo, e ele vai sair, olha aqui, eu estou ministrando disso, vem cá, que eu vou amar. Ninguém é maluco de fazer isso. Mas diante de Deus você vai fazer, você vai ver a notícia, você vai ter mais temor de Deus ainda. A pessoa vai estar do lado, você não está vendo, não sabe o que é, quem é. Olha, espera aí. Muito bem, me dá um pouquinho mais. Sim. Outro texto que Deus me deu. Óbvio, eu já preguei, já estudei. Na hora, o Espírito Santo te lembra. Lembra aquele texto de Balaque? Mas, já sei. Fomos aonde? No Apocalipse. Eu fui lá no Apocalipse. Há 2, 3 meses atrás, nós estudamos. Deus sempre vai falar em cima do que você leu na palavra dele. Ele nunca vai te dar um texto sem que não esteja na palavra. Apocalipse 2,14 diz assim. Mensagem do Espírito Santo à igreja de Pérgamo, não é isso? Eram 7 igrejas. Na igreja de Pérgamo, que a palavra Pérgamo, a Juliana estava me lembrando aqui agora, me lembra não, ela guardou. A palavra Pérgamo, que era o nome da igreja da Ásia, naquela época, significa, no grego, união ou casamento. No contexto daquela época, entre a igreja e o Estado, ou seja, a política. Lembra o texto? Tenho, porém, contra ti que... Eu vou ler, então. 14. O Espírito Santo adorava aquela igreja. Ele só tinha uma coisa contra. Em cada igreja ele tinha alguma coisa contra que ele queria que consertasse. Tenho, porém, contra ti algumas coisas, pois que tem aí dentro da sua igreja os que sustentam a doutrina de Balaão. Olha a palavra que Deus falou. O qual ensinava a Balaque. Olha o Balaque lá. A armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a praticarem a prostituição. Todo mundo sabe de Balaque. Aquele carinha que a mula falou. Engraçado, né? Tem nem gente que nem acredita que Deus falou outra vez. A gente perde nos detalhes e deixa de ler todo o texto e saber o que Deus quer. Amém. Fica, não, Balaão, a mula que falou. E as pessoas pregam no Apocalipse, mas ninguém fala. Você quer pregar o Apocalipse? Você tem que pregar tudo. Por isso que nós estamos estudando há 2 anos e meio Apocalipse. E eu peguei... Por quê? Mas ninguém quer isso. Nós somos a geração de hoje, a nossa geração, é de tabloides, Android, tablets, é tudo rápido, Facebook, mensagem rápida. Fulano, Deus, quando dava uma mensagem, ele dava, repetia e escrevia. E depois mandava de novo. Sabe por quê? Porque nós temos que ouvir e reouvir, nós somos como a vaca. Como come, mastiga, mastiga, come de volta, vai, volta, até poder entrar. A ovelha faz isso também. Vai. O Bruno é a verdadeira ovelha. Ele bota a comida na boca, mastiga, 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 engole. Aí ele abre a boca. Fazia, né? Perdi solteiro. Aí ele faz de novo, ele joga para fora. Juliana, dá tempo ainda, mas... Agora ele nos abençoa. Entenda o que... Coitado, o Enzo vai aprender a mesma porqueira. Mas não faz mal, deixa pra lá, isso não tem nada a ver. O Ian não vai vir.
Tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas a ídolos e a praticar a prostituição. Se eu falar só isso, a maioria das igrejas, e até pastores, não vão nem saber o que é isso, que Balaque, não quero saber disso. Eu tinha um amigo pastor, ele era o segundo homem de uma das maiores denominações do Brasil. Eu comecei a falar algumas coisas de Paulo, que Paulo foi lá embaixo, subiu e fez, e entregou, falando, ele falou, meu amigo, eu tô nem aí para Paulo, para Pedro, eu não quero nem saber, eu só prego os evangelhos. Jesus curava, libertava, expulsava demônio. Depois ele levou... Esse homem apareceu em Nova York, há 20 anos atrás, eu estava dormindo lá, aparece ele, eu falei, cadê fulano? Pau da vida, quando eu foi expulso, caiu. Eu falei, ué. Aí depois ele veio, trabalhou comigo, fomos lá no Leblon, tal, isso aqui. Ele começou a ouvir. Hoje ele cresceu, amadureceu. Ele, não tem nada. As pessoas precisam ser libertas do demônio, lógico. Mas não é só isso. Eu quero conhecer as profundezas de Deus. Eu quero saber o que Deus tem para a nossa geração hoje. Eu sou uma pessoa dessa geração, vou fazer 60 anos. Mas eu sou dessa geração, sabe por quê? Porque a minha mente é do Espírito, eu sou renovado. Está entendendo? Vocês não concordam, mas nem precisa. Não estou nem aí para vocês, são velhos, caducos, no Espírito. Ou seja, nós temos que ser renovados no Espírito. Porque o que renova uma pessoa é a palavra dele. Eu não posso, eu tenho a primeira mensagem que eu preguei em 1980. Eu digo, meu Deus, eu falei isso tudo aqui muito pouco. Bruno estava nascendo. Bruno estava nascendo. Eu falei, eu boto data onde eu preguei tudo. Eu falei, eu não posso mais pregar isso. Porque eu já cresci na vida de Deus, já amadureci. E Deus está falando, e Deus falou semana passada uma coisa, hoje já falou. É assim, é a cada dia. Se você esquenta comida velha, eu vou pregar a mensagem do Oswald Smith, do Billy Graham, 20 anos. Não tem nada contra, funcionou para lá. Hoje Deus tem, parece que Deus não tem criativo. Novos tempos. Novos tempos, novas palavras, profundezas de Deus, coisa não ouviu. Não, já ouvi isso aqui. Parece americano. Os americanos do meu restaurante, eu trabalho lá há 5 anos. Eu juro para vocês. Tem uns 10 que eles vão... Tem uns que vão todo dia com a mesma roupa. Calça preta e camisa preta. 5 anos seguidos. Eu digo, meu Deus, esse cara, o cara tem grana. Eu digo, mas por que só com a mesma roupa? É gente prega há 5 anos a mesma coisa. O pregador entra lá, João 10, 10. Lembra? Por que está rindo? Porque você... O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para ter vida e abundância. Fecha a Bíblia, irmão, Satanás, é o ladrão, isso aqui. Recentemente, o pastor me pediu para eu pregar lá, eu usei esse texto. Foi renovado. Recentemente. Aqui. E aí? Eu peguei esse texto e eu disse, eu vou dizer uma coisa para vocês. Porque eu falo. Eu digo, aqui não tem nada de ladrão, não tem nada a ver com o diabo, Satanás, com nada, nada. Vamos ler o texto inteiro para ver o contexto. Aí diz lá, redil, não sei o que, tal, isso aqui. Está falando de ovelha. Esse texto, no final, as pessoas ficam assim. Não é o diabo que vem matar, roubar a saúde, destruir isso aqui. Eu sei que o diabo vem isso, mas não tem nada a ver com essa. No contexto, começa dizendo, o redil das ovelhas. Eu perguntei, alguém sabe o que é redil? Não. Pois é, não. Aí tal, eu expliquei o que é redil. É o lugar onde as ovelhas... Enfim, Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas, não é isso? Quem entrar por mim, vai entrar e vai o quê? Pastagem. Redil é o lugar onde as ovelhas ficavam, já estou saindo de outra mensagem, ficavam lá durante a noite. E durante o inverno, porque era frio, não podiam ir para a pastagem. E eu disse para eles, porque no contexto diz que ele tem 2 ovelhas, as primeiras e as outras
no próprio texto diz, as primeiras ficaram no redil, não quiseram sair. Então eu fui buscar minhas outras ovelhas que não são deste redil. Judeus e gentios. São judeus e gentios. Ora, então redil e o ladrão não é Satanás, é quem? A lei. Porque o período do Velho Testamento é um período de trevas. É como o período da noite, do inverno, a ovelhinha fica lá guardada. E a Bíblia diz que Jesus encerrou os judeus, a lei, para guardar eles, para não se perderem. E enquanto isso ele foi buscar ovelhas de outro redil que vinham através dele e podiam comer da vida dele. Amém. Nossa, eu nunca tinha ouvido isso. Pois é, porque a gente garimpa. O ladrão só pode ser o diabo, não. Porque Jesus não é. Então, Tem alguns pastores que são ladrão, mas tudo bem, não vou falar isso. Então a gente inventa. Então repete o que já ouviu de outro pastor. Repete o que já ouviu. Fica esquentando comida podre. Me desculpa. Eu já fiz muito isso. Eu estou falando que eu já fiz. Mas eu digo, Senhor, eu quero coisas novas. Eu não sou nem professor. As pessoas, nossa, o pastor sabe. Eu não sei muito. Eu sou o melhor aluno. Eu vou lá, eu digo, Senhor, fala, eu quero, me diz, não entendi. Amém, Jesus. Amém. E as pessoas ficam achando. Vá ver American Idol. Enquanto isso, eu estou diante do Senhor. E não é fácil, tem que pagar um preço. Mas Deus, eu não vejo mais novela. Olha, tinha chegado, hein? Vamos ligar esse CVR aí, ver que tá gravado. Fica a vermelha atrás. Os cães ladram e a caravana passa. Ó. Desliga o CVR ali. Pastor, essa semana eu descobri que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Lógico! Sabe quem inventou isso? Igreja Católica Romana. Sabe por quê? Eu vou dizer agora. Alguém vai me mandar. Vai chorar agora. Sabe por quê? O dia 24 foi uma profetisa endemoniada, filha de Nimrod, Gênesis capítulo 10. Tinha o primeiro caçador. Ela era uma prostituta endemoniada. Ela queria o poder do Nimrod, Gênesis 10, aquele que construiu a Torre de Babel, lembra? Isso é história. O nome dela era Semíramis. Tá lá, e tá na história. Então, ela, malandra, espírito moabita, você falou isso agora, eu vou falar. Fala. Ela falou assim, eu quero poder, esse meu marido Nimrod, o que ela fez? Como toda endemoniada, prostituta, ela matou o marido. Peraí, ela matou o marido. E tomou o lugar dele, disse, agora eu que vou reinar. Então ela criou isso e criou aquela doutrina da reencarnação. Foi aí que nasceu a doutrina da reencarnação. Ela chegou para todo mundo, mandou fazer moedinha, disse, aí ela teve um filho, e disse que o filho dela era a reencarnação do Nimrod. Lógico, era malandra, política, disse. Todo mundo gostava de Nimrod, mas agora ele não está mais, então ele veio através do meu ventre. Olha que coisinha. E foi lá, era o Nimrod. Aí, a figura naquela época era ela, com o menino no colo, com carinha de anjo. A Virgem. E todo ano, ela celebrava uma festa, orgia e tudo mais. E o povo, isso se perpetuou por gerações. O povo de Deus começava a ir nessas festas também. Está dentro de Balaque. Instigado, iam nas orgias e tal, era tudo de graça e tal, nos templos. Tirava, botava, fazia e tal. E iam. Aí a igreja romana, com o tempo, disse, epa, estamos perdendo os membros para essas festas pagãs. E era sempre no dia 24 de dezembro, a festa da potestade do Nimrod, lá, da Semíramis. Dia 24 de dezembro. Então a igreja romana disse, então vamos fazer o seguinte, olha só, é coisa de mente humana. Vamos instituir o dia
de Jesus, de Maria com Jesus no colo. Não é assim? Vai ser no dia 25. Então, né, vai ser um dia. Aliás, era ao contrário. O dela era dia 26. Eles botaram dia 25 para todo mundo ir comemorar e ficou o dia da Ave Maria, de Jesus e tudo mais. Gente, você sabe de uma coisa? Toda doutrina, toda seita, ela sempre tem alguma base. E o que a gente faz agora? Não pode fazer mais nada. Não, mas não vamos entrar nisso. Gente, Quer dizer você que pode... Bruno nasceu no dia do Nimrod. Eu não ia falar nada, velho. Era um caçador. Tá tudo na Bíblia. Você sabe o problema? A gente tem que entender a Bíblia. Eu usei o exemplo de Paulo, que ele falou para Timóteo. Paulo, porque fomos chamados para promover a economia de Deus na fé. Ou seja, a palavra economia no grego é administração de uma casa. Para entender a Bíblia, você tem que entender como Deus administrou desde o Gênesis ao Apocalipse. Você tem que ter alguns pontos básicos, né? É como a economia de um país. Você tem os como é que se diz? Os homens de economia, como é que se chama? Os economistas que vão administrar e tal. Deus tem uma maneira de administrar, a maneira dele de administrar o universo, a igreja e a vida de cada um. Nós não conhecemos essa economia, por isso que interpretamos as coisas assim. Eu vou pregar um dia sobre qual é a economia de Deus, quais são os pontos. Se você pegar esses pontos, você vai juntar. E qualquer texto na Bíblia que você pegar, você vai ter que amarrar com outros textos, do Velho, do Novo, do Apocalipse. Se você amarrar e falar a mesma coisa, é a economia de Deus. Por exemplo, me desculpa, eu estou... Por exemplo, na Bíblia, jumentinho. O que é um jumentinho? Aonde você lembra a passagem de jumentinho? É a passagem, claro. Jesus estava montado num jumentinho quando entrou em Jerusalém. O que significa aquele jumentinho? Tudo bem, vou economizar. Você tem que ir a outros textos na Bíblia para saber o que representava jumento. Se o outro texto falar uma coisa e o outro outra coisa, você vai entender porque Jesus veio no jumentinho e por que ele não veio numa mula. Porque existe uma diferença entre jumento e mula. Então você tem que ver. Eu estou dando um exemplo agora. Por exemplo, na profecia dos filhos de Jacó, ele diz que o jumentinho tinha um jumentinho que ficava comendo uva. Jumento nunca come uva, mas lá tinha. Então, o que significa na profecia aquele jumento? Você tem que entender. Diz que Saul, quando foi procurar, quando Deus estava procurando um rei para Israel, Saul estava procurando jumentas. Então, você tem que ter essas informações, aí você vai saber por que Jesus andou numa jumenta. Absalão, que era filho de Davi, que era cheio de si, ele morreu como? Preso no cabelo de uma árvore que tinha um cabelo quilométrico, era bonitão pra caramba. Por que ele se enrolou na árvore? São coisas que você juntando, aí o Espírito Santo une e fala. Por quê? Ele estava montado em quê? Não. Porque o jumentinho é um símbolo de humildade. Ele estava montado numa mula, que os reis, e a mula era mais alta. Se ele tivesse montado no jumentinho, com certeza ele não teria o quê? Preso o cabelo. Ou seja, as pessoas arrogantes, cheias de si, elas se enforcam em si mesmas. Então, entender a economia de Deus é você entender o que uma coisa diz aqui, e a outra diz ali, outra diz ali, e juntar. Não precisa anos para isso. Basta você saber os pontos básicos. Por isso que Apocalipse é a besta, é o Papa, é não sei o quê, é fulano, é não sei o quê e tal. Por quê? Porque para você entender, você tem que entender o Velho Testamento.
Na hora que fala uma coisa aqui, você tem que ir lá amarrar. Aí você tem que ouvir a revelação de Paulo. Quando você junta isso, pronto, você entende. E quanto mais você entende, mais Deus vai falando em cima da palavra e você diz, uau, aí Deus pode te dizer. Porque toda a Bíblia, ela é um código. E o código só é desvendado por revelação do Espírito de Deus. Nossa, eu dei tanta volta hoje, gente, desculpa. É um livro, o Código da Bíblia. Vai ao trono de Deus que você vai... Porque o código daquele maluco da 20, não tem umas porqueiras assim? Negócio. Olha, eu... Tem mais profecia, pastor? Tem muito mais. Então lê aí mais uma ou duas, vai. Não, eu ainda não acabei aqui. Deixa eu ler mais uma coisa. Na terceira? A profecia é que, a palavra profética é que o espírito, né, de Moabe, de Balaque e de Balaão irão influenciar. Agora, eu li no Apocalipse que João usou, o Espírito Santo usou para falar que na igreja tinha isso. Mas para você entender o Apocalipse, eu estou usando o mesmo princípio. Agora eu vou aonde tem o tal do Balaão e do Balaque. Então eu tenho que ir lá no Velho Testamento e pegar a história do cara. Números. Então eu vou ler agora mais um pouco e na próxima semana eu continuo para... Olha as verdades que nós vamos aprender aqui. Olha só. Agora, presta atenção. Qual é o contexto dessa palavra? É que Deus... Não. Ou seja, a doutrina de Balaão é parte. O que o Espírito Santo está dizendo é que ele vai ter valentes consagrados que vão o quê? Guarda essa frase. Executar o juízo, a ira de Deus. Este é o tema da palavra. Ok? Para isso, se tem a Balaão e Balaque que estão instigando os filhos de Deus, esses executores têm que aniquilar com eles, certo? Você está entendendo? É assim que o Espírito Santo fala. Por isso que eu demoro, por isso que eu explico. Porque se eu jogar só essa profecia, a maioria não vai dizer Balaque, Balaão, quem é esse Balaque? Não sei. Essa não é para mim. Não é. Aí você vai para outra. Qual é a mais facinha? Não tem mais facinha. Números 25. Você tem que começar do início. Por isso que eu demorei. Falei, Senhor, eu quero ver meus netos. Eu fiquei de 8h30 da manhã às 4 hoje. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. O Espírito Santo no Apocalipse já pegou isso aqui. Certo? Não foi lá Apocalipse? Ensinava aos filhos de Israel a praticarem a prostituição. E o Espírito Santo, 2000 anos depois, deu a mesma palavra. Então eu tenho que entender. Estas mulheres moabitas, prostitutas, convidaram. É sempre assim. Quando uma prostituta convida, não cobra nada, é mais moda, é mais fácil. Convidaram o povo de Israel aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu, inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal Peor. Grifa agora aqui. Eu quando li isso hoje, eu disse, nossa, eu não tinha visto isso. Eu botei em vermelho aqui. A ira do Senhor. Sabe de uma coisa? É o Deus da graça, mas é o Deus da ira também. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel. Juiz é quem? Julga. E olha, eu aqui vou. O Espírito Santo fala, gente. Ele deu logo um julgamento. Cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal Peor. Cara, que palavra. Ponto. Eis que, eu botei aqui em highlight amarelo, eis que. Você acha que essas palavras, eis que, todavia, tal, isso é só coisa de português. Não. Mata
tal. Mas eis que, ou seja, de repente surge alguém, eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos. Estava todo mundo lá chorando, porque, né? Vai matar os homens de Israel que dormiram com as prostitutas. Chegou um eis que trouxe adiante dos irmãos. Você tem que imaginar o quadro em Israel, todo mundo vai morrer. Meu marido dormiu com ela. Trouxe uma midianita perante os olhos de Moisés. Moisés estava lá e disse: está vendo essa mulher aqui, midianita? E de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. O carinha ouviu aquilo, saiu, foi lá na tenda e disse: vem cá. Moisés, todo mundo, olha aqui. Vendo isso, Finéias, o nome do carinha que trouxe é Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão. Opa! Arão era o sacerdote, filho dele, então, opa, já era um cara da linha do sacerdote, cara de Deus. Olha só como o Espírito fala. Vendo o tal do Fiéis, que era filho de fulano, filho de Arão, o sacerdote, caramba. Nós passamos varado nisso aqui. Não... Levantou-se o Finéias do meio da congregação. Tá Moisés olhando e o povo, todo mundo olhando, e a mulher. De repente entra o Finéias da linha sacerdotal, pega uma lança. Tu imagina o que o cara fez? Então eu vou ler. Foi após o homem israelita, que estava lá, no bem bom, entre aspas, com a Moabita. Foi no interior da tenda, porque os dois estavam lá fazendo o quê? Você tem que... A Bíblia fala tudo. Estavam jogando carta, estavam lendo a Bíblia, lendo a mão. Uma piada. Foi no interior da tenda e os atravessou com a lança ao homem israelita e à mulher, e ambos pelo ventre. Você imagina a posição que eles estavam? Para meter a lança no ventre dos dois? Você tem que imaginar tudo. Então, a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Deus ficou irado e disse: mata todo homem. Se você ler o texto todo, 24 mil morreram ali, porque se prostituíram. De repente, sai um consagrado, pega uma lança. Moisés, me dá essa lança aqui. Peraí, pra quê? Pega aqui. Não dá nem para explicar. Foi lá e tá, matou. Executou a ira de Deus. Julgamento. E diz a Bíblia que na hora que ele fez isso, apaziguou. Deus disse: calma. Peraí. Continua. Tem mais 50 minutos? Ou 5 minutos, né? Tem Olha aqui. E os atravessou ao homem israelita e ambos pelo ventre. Então, a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24 mil. Você sabe uma coisa? Essa praga moabita, que está instigando os filhos de Deus à prostituição, a tudo mais, está matando muitos homens de Deus. Muitos filhos de Deus, muitas mulheres de Deus. Por pensamento de... Não, mas eu não fiz nada, é só na internet. Você baixa lá, olha... Por isso que eu não quero... Olha só. Então diz o Senhor a Moisés. Agora Deus entra em cena. Falou: Moisés, vem cá. Porque Deus falava com Moisés. Mas Deus falou antes com o Finéias, que Moisés nem estava aí. Mas tudo bem. Moisés, Finéias, o filho de Eleazar, filho de Arão, devia ter muito Finéias, né? Ele disse: olha, o filho de Arão. Sei, o da lança. Sei, o que tem ele? O sacerdote. Fala, Senhor, pronto. Deus vai ficar irado com Finéias. O que eu faço com Finéias? Deus falou: peraí. Ele desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel. Moisés disse: o quê? Ele, quando matou aqueles dois, eu estava tão irado que eu ia matar mais 24 mil, mas ele desviou a minha ira dos filhos, ele aplacou.
Pois estava, eu gostei dessa frase. Olha, um dia eu vou pregar sobre essa frase. Pois estava animado com o meu zelo entre eles. Deus, é temor de Deus, ou seja, um homem se animou com o zelo de Deus. Se você se animar com o zelo de Deus de executar a justiça, você fala, viu? Pastor, caiu isso aqui, louco, e espalha para todo mundo e fala e condena o cara, expulsa da igreja. Epa! Não é isso! Nós temos que salvar. Nós temos que... Quem foi? Ah, já sei. Foi um espírito moabita. Ah, mas foi... Não quero saber quem foi. Em nome de Jesus, eu mando uma lança agora aos principados e demônios que instigaram isso e aquilo. Pá, acabou. Vai aniquilar. Deus vai se... Sabe o que ele vai fazer? Ele vai restaurar o pastor. Vai restaurar o irmão. Amém. Ele vai dizer, volta de novo, porque ele vai estar livre. A palavra profética é, eles estão instigando o jovem a isso. Pô, jovens estão buscando as meninas do mundo, porque elas são mais boas, mais gostosas, mais quentes e tudo mais. E é uma cilada! Cilada! Não tem homem bonito na igreja, vou casar com o do mundo. Principado, olha, é prato feito. E você, em vez de dizer, não, conselho, não adianta. Principado e potestade, você está cegando, eu mando uma lança, atravesso entre você e ele acabou. Sua mulher deixou, seu marido te deixou? Não vai chorar. Essa é a hora de executar juízo. Aleluia. Chorar não adianta. Deus esqueceu de mim, ainda fica com raiva de Deus. Ei, é hora, mas sabe o que falta? Temor de Deus, conhecer a palavra. Crer nessa palavra e dizer, o Senhor está me dando essa autoridade. Você crê que essa palavra é para você? Pode. Ótimo, é isso que eu queria. Mas olha, Com certeza. olha, isso aqui não é nem metade da entrada da missa. Vou continuar. Deus falou, Moisés, Finéias, ele ficou tão animado com o meu zelo que ele... Eu resolvi parar, não vou mais matar os homens de Israel. De sorte, diz o Senhor, que no meu zelo não consumi mais os filhos de Israel. Um cara executou juízo em nome de Deus, porque Deus estava irado, e Deus disse, eu não vou mais. Portanto, Deus continua dizendo. Aí Deus manda uma promessa para esse cara. Portanto, Moisés, agora vai você e vai dizer a Finéias. Eis que lhe dou a minha aliança de paz. Olha, Deus faz aliança de paz com quem executa a ira dele diante das pessoas. Porque a gente sabe que no mundo, quando alguém executa a ira, sempre espera uma coisa chamada retaliação. E agora os demônios vão me pegar. Agora isso aqui. Mentira. Mentira. Deus vai fazer uma aliança que ele vai te dar paz. Ninguém vai te retaliar. Ninguém vai fazer nada. Amém. Nada! Porque eu creio no que está escrito na palavra. Não é o que eu acho. Ou porque eu digo, não, meu irmão, para mexer com o demônio, com isso, aquilo, tem que estar com isso, aquilo. Tem que estar nada. Tem que estar na palavra. Tem que receber a palavra de Deus, jogar uma com a outra e dizer, eu recebo isso e faça. Você pode fazer isso hoje, amanhã e depois. Você está consagrado. Você tem de hoje para amanhã para se consagrar ao Senhor. Faça o voto nazireu. Eu já dei aqui o que é voto nazireu. Ah, não sei, conta para mim. Tem que abrir. Eu fico pregando, abrindo várias janelas. Igual o computador. Minimiza, abre uma outra. Minimiza, daqui a pouco está cheio de coisa. Abre todas as janelas, junta. E Deus diz, eu vou fazer uma aliança de paz. Amém. E continua, peraí. E ele, diz o Senhor, Finéias, e a sua descendência. Agora é a ele, a mulher, os filhos, netos. Cara, que Deus é esse? Esse é o Deus da graça. Amém. Que descobre alguém que é valente porque é consagrado, executa a ira dele, resolve o problema de Israel, intercede pela igreja, porque Israel aqui é a igreja, e ele diz, ele vai estar em paz comigo, e os filhos dele, depois dele, terão a aliança do sacerdócio. Aleluia. Cara, o cara não era possível. Ele disse, ele vai ser sacerdote, porque hoje nós cantamos, somos sacerdotes de Deus, e canta a música que está... Epa, sacerdote...
tem que ser executor de juízo. Não pertence o Senhor à ira. Fica quieto, irmão, engole. Engole uma ova. Engole uma ova. Porque tem gente estimulando os seus filhos a fazer isso e fazer aquilo, você vai dizer, oh, Jesus, misericórdia. Jesus não quer misericórdia, executa o juízo dele. As pessoas, não, mas isso está na Bíblia. Eu chamei os meus valentes, os meus consagrados para executar o meu juízo, aqueles que são arrogantes. Olha, você não sabe o poder que tem. Você acha que o poder é só para conseguir a casa própria e o marido temporário, né? Sei lá. Mas deixa eu acabar o texto. Eu farei aliança com ele e vou dar aliança para os descendentes dele do sacerdote perpétuo. Pode ler a palavra. Porque teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Lembra sobre expiação? Cara, expiação, não sei o que é isso. É uma palavra lá, negócio de sangue. Eu gastei 10 aulas para falar sobre expiação aqui, tá lembrado? Estudamos lá, né? Fez expiação há pouco tempo. Se eu não conhecer o Velho Testamento e não aplicar ele pelo Espírito de Deus no Novo, eu vou inventar ou vou seguir a tradição de homens. Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, faz todo mundo, não adianta nada. Ah, outro texto era melhor, tem mais ainda, mas chega. Na próxima segunda-feira, eu vou continuar a ler, e a história não ficou por aí, não. O problema é que nós estamos em Números 25, mas você tem que continuar a ler os outros capítulos. Ah, não, mas não dá tempo, é muita coisa, isso aqui. Não, peraí. Você tem que ver o princípio da história, o meio da história e o fim. Você pega um resumo de tudo isso, pega a palavra profética e você vai sair daqui dizendo, Senhor, eu sou um... Não vai, você nem vai sair daí contando para todo mundo. Olha, vou pegar ele, vou... Não. Quem tem temor de Deus vai fazer isso na calada, diante do trono. E as pessoas vão dizer para você, irmão, está sem ministério, está sem ninguém. E você nem vai se defender, porque Deus sabe que você faz uma coisa que ninguém nem sabe que tem que fazer. Amém. Ninguém sabe. No dia do seu galardão, aquele que tem ministério, curou, expulsou o demônio, profetizou, proclamou isso aqui, Jesus disse, eu não conheço você, eu não vi transformação na sua vida. Vai para a geena de fogo. Depois você vai entrar no meu reino. No final. Geena de fogo. Para salvo, para cristão. Para cristão. Eles dizem, não, agora. Isso é... Agora, sabe por quê? Nós não conhecemos a palavra. Nós conhecemos o garimpo da palavra. Então, na próxima segunda-feira, vamos continuar. Porque tem mais uns 4, 5 textos que falam as mesmas coisas e Deus fala outras verdades. Por isso que você vai dizer, mas espera aí, vai logo, termina. Eu não sou de fast food, eu detesto fast food. Tem que almoçar 5 minutos, levanta, pega, come. É como o americano, come dirigindo. Sanduíche com aquele bacon, por isso que está todo mundo podre, morrendo, gordo. Fast food não, eu gosto de sentar. Devagar. Salada. Com Deus é assim, não leu o versículo. Pum, não caiu. Não faz. Não... Se eu entro, pego uma Big Mac como sentado. Entendeu? Eu gosto de sentar, comer comida e tal, isso, aquilo, tal, vem com sobremesa, vem café, e depois vem isso, aquilo. Não, nós hoje não temos tempo para Deus. Não. Pastor, resume logo, chega aos finalmente. Não. Quer os finalmente? Só semana que vem. Se você quer a bênção de hoje, fica por hoje. Não vem, não. Porque isso vai ser para quem... Veja, para diante de Deus e o Senhor vai fazer. Ele vai fazer, e você vai dizer, uau. A primeira palavra foi que seria um tempo novo. Eu estou profetizando, a minha vida está começando de 2 semanas para cá. Eu vou ter um novo ministério. Amém. Novo! Eu já fiz tanta coisa, já fiz burrada, já fiz coisas boas, eu já expulsei demônio, já fiz isso aqui. Mas nada disso é tão maior do que Deus está fazendo agora. Amém. Falar com você e você vai dizer, olha, como é que você sabe? Não conta para ninguém. Mas Deus vai falar da vida do mundo, vai falar isso, vai falar aquilo. Deus vai dizer, olha, o seu casamento tem uma solução. Todo mundo está dizendo isso.
Espírito Santo falou, tu vai fazer? Uau! A mulher vem de 4. Perdão. O marido, nós estamos 20 anos orando pelo desgraçado marido que tal, isso, aquilo, pela mulher. Tem alguma coisa errada. A palavra não é errada. Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos o teu nome. Amém. Porque a palavra é tua. A honra é tua. O Senhor que escreveu essa palavra há 6.000 anos. Mas é uma palavra viva que se renova. Ela foi repetida há 2.000 anos atrás, há 4.000 anos com Abraão. E foi repetida há 2 semanas atrás pelos teus servos. E hoje nós entendemos que o teu Espírito se move no mundo em função da igreja. A igreja é a coisa mais preciosa, Senhor. O Espírito Santo está dizendo, é a coisa mais preciosa aos olhos do Senhor. E nós desprezamos a igreja. Por mais que haja horrores e coisas terríveis na igreja, este é o melhor lugar do mundo. Porque Deus está consertando, Deus está curando, Deus está trazendo palavras de estímulo. Deus repreende temporariamente, mas essas pessoas que foram acidentadas na igreja, diz o Senhor, serão cheias do Espírito Santo, transformado. Elas terão compaixão, porque alguém teve compaixão por elas. O Espírito Santo está dizendo que os dias vão ser muito difíceis. Nós sabemos disso, mas ele está dizendo agora, os dias serão difíceis. Enfermidades virão como nunca antes, sem que haja conhecimento e cura. Mas o Senhor diz que aos consagrados Ele vai manter o corpo, a mente e a saúde imunes a estas enfermidades. A alegria do Senhor vai ser algo que o povo de Deus ainda não conhece. Porque a nossa alegria é em função de coisas materiais que até Deus nos dá. Mas a alegria nossa não vai ser pelas coisas que Deus nos dá, mas será uma alegria pelas coisas que Deus é para nós. É isso que o Senhor está dizendo. Essa alegria vai ser tão grande que independe se você tem coisas materiais ou não. A paz de Deus vai ser inigualável. Glória a Deus. Independente de lutas, olha, o Espírito Santo, ele está se movendo neste momento pela internet, está alcançando pessoas e outras que vão ouvir ainda, que vão cair no chão pelo poder de Deus e o Espírito Santo vai ministrar diretamente a elas. Eu não ministro a ninguém. Eu sou um porta-voz do Senhor, da verdade de Deus. E eu recebo a mesma palavra para mim, como se alguém estivesse trazendo para mim mesmo. Eu quero glorificar a Deus pela transformação que o Senhor vai fazer na vida de pastores e líderes no Brasil, que estão hoje à beira do caminho, que estão desprezados, que estão envergonhados. Eu digo e profetizo, o Senhor vai restaurar a vida deles e eles vão ter um ministério maior do que eles já tiveram, como nunca tiveram antes, com poucas coisas, mas cheios da unção. A sombra deles vai curar pessoas de enfermidades da alma, de loucura e tudo mais. Sim, Deus. Porque Deus não despreza um dos seus filhos. Nós desprezamos. Mas o Senhor é o Deus da restauração. Aleluia. Pai, enche-nos com a tua palavra viva. Senhor, que nós possamos andar em jumentinhos e não em mulas. Que sejamos humildes aos teus olhos. Oh, Deus, obrigado, Pai. Porque Jesus é o nosso exemplo. Ele que nos ama. Jesus, nós te amamos pelo que tu és. Não pelo que tu fez, nem pelo que tu vais fazer. Isso é o de menos importância. Nós te amamos, Senhor. O nosso coração se alegra em ti, ó Deus. Nós recebemos essa palavra. Sim, Deus. E tem muitas outras coisas mais. Aleluia. Ó Deus, prepara o coração do teu servo, pastor Miguel,
para que ele entenda o espírito da palavra, que, Senhor, eu gostaria de receber essa palavra para mim. Mas o Senhor tem uma palavra para cada um de nós. Aleluia. Quero abençoar a Liliane hoje. Eu sei que você completou mais um ano de vida. E eu digo, o Senhor vai te recompensar com algo que vem do céu só ao teu coração. Eu sei que você vai receber presente, já recebeu, os filhos, do marido e tal. Isso é um bom hábito. Mas o nosso Deus, Ele nos dá presente como deu a Finéias. Ele disse, esse homem se alegrou com o meu zelo, ele vai ser sacerdote, ele vai ter aliança de paz comigo. Deus tem presentes maiores para nós, desde que nós sejamos homens humildes, mulheres humildes, que entendem a palavra dele, que honram o Senhor e que sabe que a misericórdia dele se renova cada manhã para nos colocar de novo no caminho. Abençoa, Senhor, a oferta que nós entregamos a Ti. Nós queremos, Senhor, semear aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Amém. E eu tenho certeza, ó Deus, que o nosso ministério vai, com pouco dinheiro, vai alcançar centenas de milhares de pessoas. Amém. Aleluia. Porque o Senhor não é o dinheiro que nos sustenta. Não é o dinheiro que sustenta a tua obra, mas é a nossa vida quebrantada diante do Senhor. Mas eu abençoo, ó Deus, porque eu sei que o teu povo é fiel para contigo, não para com a obra. Não é isso. Porque muitas vezes nós gastamos dinheiro em coisas que não são nem da tua vontade. Mas eu declaro a Deus, e eu digo, a palavra que tu nos deste, Senhor, a respeito daqueles que estão envolvidos com esta missão que quase não aparece. É uma palavra que vai abençoar o coração destas pessoas de uma maneira tremenda. Ó Pai, obrigado. Obrigado pela vida de cada um aqui. Obrigado pelo Marquinhos que chegou aqui, ó Deus. E tu sabes a razão e o propósito e as coisas que estão no coração dele. Senhor, prescruta o coração dele, revela os passos que ele tem que dar daqui para frente na vida dele. Amém. Porque eu sei, ó Deus, que, como a gente diz, não foi por acaso que ele chegou à tua presença aqui nesta noite. Ele que é filho, que te ama. Mas nós declaramos ao Espírito de Deus que o ministério que tu vais dar a ele está muito acima do que ele pode entender, ou ver, ou esperar. Amém. Mas o Senhor há de fazer algumas coisas antes na tua vida, para que depois você entenda. Pelo Espírito de Deus, eu digo, Deus vai te dar mais do que os dons que ele já tem te dado, para você poder ajudar na obra de Deus. Vão ser coisas que vêm do trono, porque o teu coração tem sido humilde diante de Deus. Tu tens o coração de um servo que abre mão em benefício próprio, por causa do teu amor ao Senhor, e Deus vai te recompensar com uma palavra como deu a Finéias. E ele há de fazer isto diretamente ao teu coração. Amém. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo a vida de cada pessoa que está nos ouvindo pela internet, como eu disse. E sei que o Espírito Santo vai falar poderosamente. Amém. Obrigado a Deus. Obrigado por tudo que o Senhor está falando. E nós aguardamos muito mais. Amém. No nome e no amor de Jesus Cristo. Que a igreja, que o corpo de Cristo, a igreja verdadeira, a igreja gloriosa, diz amém. 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 Amém.